A pesquisa Real Time Big Data mostra que 62% acham que a homenagem feita pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói ao presidente Lula foi propaganda eleitoral antecipada. Outros 38% responderam que não. A pergunta que resta agora, Luiz Arthur, é: o TSE vai avaliar esse tipo de pesquisa como válida? Deveria, Segré. O presidente Lula precisou viajar lá para a Coreia do Sul para cometer um sincericídio. Quando ele fala que, olha, eu não sou carnavalesco, eu apenas fui consultado pela escola de samba se eu queria ou não receber uma homenagem e eu autorizei a homenagem, ele acabou de reconhecer que ele autorizou a campanha eleitoral antecipada. Opa! Então, sincericídio. Pronto, ele acabou de dar prova para o TSE, que tiver o mínimo de vergonha na cara, vai julgá-lo e vai torná-lo inelegível. É o óbvio. Ele admitiu que ele autorizou a campanha eleitoral antecipada. E como você destacou, Segré, 62% dos brasileiros acham que a homenagem feita pela escola de samba foi uma campanha eleitoral antecipada. Aliás, uma péssima homenagem. E aí vem o segundo ponto, que é a incompetência da comunicação do governo federal. O tal do Sidônio. Cadê o Sidônio? O Sidônio aprovou tudo que foi feito pela escola de samba? Não é possível. Em primeiro lugar, deixaram uma escola de samba de segunda categoria, com todo respeito. Eu nunca tinha ouvido falar nessa escola de samba. Você quer ser homenageado por uma escola do Rio de Janeiro, você pensa em quem? Nas protagonistas, né? Na Mangueira, Vila Isabel. Acadêmicos do Niterói. Então, você faz uma escola de segunda divisão, com todo respeito, não à toa caiu, presta homenagem ao presidente da República. Então, parabéns para a comunicação do governo. E aí, você não olha o conteúdo. Quer dizer, o governo tentando fazer um tremendo esforço para se aproximar do público evangélico. Isso. E permite esse desfile que coloca a família brasileira dentro de uma lata, né, parecendo um sardinha em lata, sei lá, lata em conserva, sei lá o que é. Então, sinceramente, olha, ponto número 1, tem que ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ponto número 2, perdeu o público evangélico de vez. Ou seja, a chance de perder a eleição agora em outubro aumentou significativamente graças a esse desfile. Ainda bem. Agora, Marcelo Sono, poderia ser, eu tenho duas teorias sobre isso e gostaria, além do teu comentário sobre as duas pautas, uma opinião sobre isso que eu vou traçar agora. Estou elucubrando aqui o pensamento. Uma opção, uma escola que não tem recursos, sobe para a primeira divisão e disse, vou tentar angariar recursos, porque não foi apenas esse 1 milhão que o governo federal deu junto com outras 11 escolas. Foi recursos da prefeitura e recursos do estado de Rio de Janeiro. E aí disse, eu vou tentar agradar ao presidente para que isso me potencie na participação da avenida. Segunda opção, alguém da Secretaria de Comunicação do governo tive a brilhante ideia de, eu conheço o presidente de uma escola do samba que está subindo e que de repente pode fazer... Como é uma época, você foi homenageado com um prêmio e tal, mas tem que comprar uma mesa que sai 15 mil reais. Aí fala, peraí, estou comprando o prêmio, não está me dando um prêmio. Qual das duas você acha que pode ser, além do comentário teu sobre as duas pautas? Direto na resposta, Segré, os dois cenários são muito bem colocados. O primeiro apresenta para nós a possibilidade, não é de uma ingenuidade, mas de uma pureza de coração e de espírito de indivíduos que demonstram, na maneira como se comportam, inclusive no enredo da escola de samba, e a maneira como a escola de samba trabalhou, que não tem pureza nenhuma. Muito pelo contrário, a alma deles está carregada de sombra. Para não ter problema com cores, já fala, são almas sombrias. Isso é o que a gente identifica. Então não tem pureza no primeiro caso. Não, eu vou tentar fazer algo para alavancar, são negócios, uma tentativa de sobreviver. Ali não é sobrevivência. A segunda hipótese para mim, que você apresentou, é a mais viável. Exatamente pelo simples fato de que você teve contatos prévios, você teve manifestações daqueles que estão na escola, indivíduos da escola que faziam parte ou trabalhavam, creio que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Prefeitura, alguma coisa do gênero, que estavam vinculados a partidos políticos e inclusive conversavam com o presidente. E você tem, aí fica um dado,
Você trouxe um elemento que é maravilhoso lá no início, quando fala do Sidônio. Não é possível que o Sidônio não viu isso. Porque se o Sidônio esteve... Se ele fala, não, isso não é atribuição minha, porque eu acabaria fazendo propaganda. Mas se ele teve uma reunião e não conversou sobre isso, então ele é um incompetente. Porque ele não quer saber o que está acontecendo lá e deve ser exonerado imediatamente. Se ele conversou, está caracterizado de que ele participou, isso é propaganda eleitoral. Somando a todos os elementos que foram apresentados aqui. Há um dado que, para mim, eu acho que aí já não é mais uma questão opinativa, é técnica. Não tem mais como esconder, não é mais opinar se foi ou não propaganda eleitoral, é técnico. E todos os elementos que estão apresentados são tecnicamente demonstrativos de que houve propaganda eleitoral antecipada. É só somar, apresenta como foi o enredo, como foi, afinal de contas, veio dinheiro de quem, veio dinheiro de onde, todas as escolas receberam dinheiro, mas só uma falou de um presidente, isso é culto à personalidade, e foi feito desrespeitando todos os procedimentos do processo eleitoral brasileiro. Isso é técnico, não tem mais nem o que discutir. O problema é saber se esses elementos técnicos vão ser acatados por indivíduos que deveriam ser técnicos, mas têm se apresentado exclusivamente como políticos e como ideólogos, que são os caras que estão no TSE. Apesar de, quem vai assumir é o Cássio Nunes, de quem eu não espero muita coisa. Tá? Mas, pelo menos, que ele tente sobreviver mostrando um mínimo de caráter e que ele assuma um protagonismo. Mesmo porque ele vai se tornar presidente do TSE, mas quem ainda está é a Carmen Lúcia. Ele tem que, pelo menos, chegar para a Carmen Lúcia e dizer, acabou, né? Isso aqui é brincadeira. André Mendonça também, hein? Eu tenho a impressão que o André Mendonça... Os dois vão. Os dois. Então vão ficar... e André Mendonça. Exato, parece que o André Mendonça será o vice-presidente do TSE. Ou seja, tem dois indivíduos que podem restaurar a ordem ali. E mostrar isso não é mais uma questão opinativa, é técnica. E olha que interessante, você falou, afinal, que ele disse, parece que o presidente... citou que o Lula falava que se fazer política é jogar a culpa em alguém. Deixa eu falar uma coisa para ele. A política que o senhor trabalha é a política do baixo nível, porque o senhor nunca será líder. Ora, o político que não assume a responsabilidade, como você falou em escolas de administração, a primeira coisa, responsabilidade não se transmite. Você pode transmitir a autoridade, mas nunca a responsabilidade. Um político que não entende que ele tem que assumir a responsabilidade jamais será líder. Essa é a razão pela qual o senhor é uma chacota. O senhor não passa de nada, que teve uma chance histórica e se aproveitou. Não por ser inteligente, apenas por ser esperto. O esperto é o cara que quer tirar proveito e não aquele que mede as consequências do que está fazendo. Aí seria inteligência. Então o senhor jamais será líder. E ele é ele é um indivíduo de uma alma tão baixa, da minha perspectiva, que ele culpou a mãe. Ele falou, não, isso aqui é um argumento, foi apenas uma homenagem à saga da minha mãe. Ele vai simplesmente chegar a um ponto e dizer assim, sabe quem destruiu o Brasil? Não fui eu com as minhas decisões, foi minha mãe, que não deveria ter vindo para São Paulo e ter criado a possibilidade de eu virar um sindicalista e ter entrado para a política. O senhor não tem coragem de nada. E já acusou a sua esposa, acusou todas as pessoas que lhe cercam, acusou seus assessores. Agora, o culpado da desgraça do Brasil é a sua mãe, porque aquilo que ficou definido na escola lá é que, segundo o senhor, apenas falou da saga da sua mãe, que foi ela responsável por ter saído do Nordeste e ter jogado para o povo brasileiro a bomba atômica que o senhor representa. Até nisso, ele é baixo. Mas olha que interessante. Em outubro, e sei que vocês conversaram sobre isso na sexta, a primeira-dama, Lula, participou de Janja da Silva de um voo pago por nós, da FAB, da Força Aérea Brasileira, junto com as ministras Aniele Franco, de Igualdade Racial, e Luciana Santos, de Ciência. E elas foram na Acadêmica de Niterói. Vai me dizer que, mesmo que o presidente não tenha nada a ver, quando voltou a primeira-dama, não falou, ô paizinho, sabe o que estão organizando para você? Isso, pelo amor de Deus, sabe? Ou estou errado? Você acha que não comentou o que iam fazer? Inclusive, tem um vídeo em que o ator que representa o Lula... ele acaba entregando tudo. Perguntam como que você foi escolhido, como que foi sua seleção, e aí ele diz, não, mas quem escolheu tudo foi a Janja e o Lula. Há meses ele estava ensaiando, e antes dele ser escolhido, para ensaiar tudo, quem escolheu foi a Janja e o Lula, ou seja, mostrando que desde o início, desde antes do início, eles já tinham ciência de tudo, e realmente, vamos ver agora... a punição que eles vão levar em relação a isso. Tomara. Você sabe que eu estava aqui refletindo, vendo vocês conversarem, pensando, se esse desfile tivesse sido um sucesso, por exemplo, se essa escola não tivesse sido rebaixada, se tivesse tido um bom
uma boa repercussão com um público que não é lulista, não é petista? Ele estaria fingindo que não sabe nada, dando uma de João sem braço? Acho que não. Então isso também é um oportunismo político aí do presidente Lula.